como fazer 50 todos os dias com análise do gap. Então bora para a aula. Opa, aqui é uma continuação do movimento por conta do gap, ó. Fez um padrãozinho de continuação, padrãozinho de fluxo de velas. Descer um pouquinho eu vou pegar, hein. Ó, aqui já tá subindo direto. Vou pegar no meio do caminho mesmo, que aqui tá forte. Não deu alvo em nada também. O ideal não é pegar assim não, tá? Sim, pegar quando negativar um pouquinho, mas às vezes ele sobe direto, não dá nem chance de você pegar. Então essas velhinhas aqui, ó, um padrãozinho de continuação, entrando para esse domínio comprador, que é uma nova posição. Pronto, peguei essa compra, tem liquidez, não deu alvo, não bateu nenhum limite do preço. Aqui é muito bom. Ó, pagou a operação aqui certinha pra gente. Ah, Will, mas como que funciona o gap? Me explica aí. A gente utiliza, obviamente, o operacional. Aí o gap só vai ser uma confluência a mais, caso tenha gap ou não. Por exemplo, aqui, você pensou, para você que não conhece do gap, que essa vela terminou sem pavio no fechamento. Aí o Will ensinou para você que toda vez que tiver uma vela verde que finalizar sem pavio no fechamento, já tem uma possível leitura de venda. Até tem sim, só que tem que observar o gap, ó. Tá vendo esse espaço, ó? Esse gap de baixa, ou seja, esse espaço que o mercado deixou do fechamento dessa vela para a abertura dessa vela. Então pronto, tudo isso aqui ó, tá errado. Então se você for ver, uma vela que não tem gap é, por exemplo, quando a abertura e o fechamento tá na mesma direção. Por exemplo aqui, ó, fechamento e a abertura tá na mesma direção, tá na mesma linhagem, ó, tá vendo? A gente pode fazer uma marcação aqui, ó, da abertura e joga para trás. Não tá na mesma direção? Não tá em simetria? Então pronto, aqui não tem gap. Mas por exemplo aqui, ó, tem gap? Tem gap. Olha esse espaço aqui, ó, da abertura da vela atual pro fechamento. Então você pega a abertura dela e joga para trás. Tem tudo isso de espaço. Aí eu já vou falar como corrige esse espaço. Aí, por exemplo, aqui dessa vela da abertura pro fechamento anterior tem gap, vamos ver. Pega a abertura aqui dessa vela, faz uma marcação e vamos ver. Tem um pequeno gap aqui, ó. Então tudo isso aqui tá para fora tá errado. Então ela não tá em simetria, não tá alinhado certinho. E da abertura dessa vela pro fechamento dessa vela tem gap ou não? Então vamos ver. Pegar a abertura dela, joga lá atrás, vamos ver, ó. Tá certinho, tá alinhado igualzinho. Então tá em simetria, aqui não tem gap. Então essa vela aqui, a anterior, ela finalizou corretamente. Mas essa daqui não. Essa daqui tá num gapzinho. Então eu vou observar a vela atual, vou marcar a abertura dela e tudo que tiver para fora eu vou fazer o seguinte. É como se fosse na sua cabeça, você tem que imaginar isso daqui, ó. Tudo que isso daqui ficou para fora, você elimina, ou seja, virou um pavio de retração. Então o fechamento não tava aqui em cima, ele ficou um pouquinho mais abaixo. Lembra que eu falei, o fechamento tem que ficar certinho com a abertura da vela atual. Pronto, fiz a correção do gap. A gente sabe que agora não é mais um padrão para operar vendido. Agora é um padrão para operar comprado, um padrãozinho de fluxo de velas. Ah, mas Will, o que é um padrão de fluxo de velas? Facilita aí para mim. É um padrãozinho de continuação para operar comprado aqui. E como que eu vou saber, Will? Me explica melhor. Primeira vela da compra, segunda vela da compra. Só que, qual que é o detalhe aqui? Tá vendo que a segunda vela, o corpo dela rompeu o pavio da vela anterior? Que seria o pavio da primeira vela. Independente, tá? Se tivesse mais vela aqui, mas eu tô falando referente a essas duas velinhas só. Por isso que foi a primeira e a segunda. Mas se tivesse mais velas verdes aqui também não tem problema nenhum. Eu só tenho que referir em relação às duas velas aqui. Então, duas velas verdes, o corpo da segunda consegue romper o pavio da vela anterior. E essas duas deixam o pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ah, mas o Will aqui não deixa o pavio não. Novamente, vamos fazer a correção do gap. A abertura da vela atual aqui a gente marca aqui. A gente observa o fechamento da vela anterior. O fechamento não tá aqui em cima. A gente faz o seguinte, a gente apaga na sua cabeça. Tem que estar basicamente assim, ó. Um paviozinho, ou seja, o fechamento nunca terminou ali em cima, ele terminou um pouco mais abaixo, ficando em simetria, fechamento e abertura certinho. Então temos um padrão para continuação. É só isso que eu vou operar comprado, Will? Não, tem que ter conexão com a compra. Não adianta nada ter o padrão, sendo que a gente não tem o contexto. Aí tem um cara no comentário que falou pra mim: ah, mas Will, por que você não observa o gráfico atual? Eu tô observando o gráfico atual, só que para isso não é só isso. Para você analisar e ter uma grande assertividade, ser realmente um trader profissional. Que muita gente, eu conheço muito trader aí que é famoso, só que não sabe operar, porque ele simplesmente pensa que é só pegar aqui o padrão e operar. Só que cadê o contexto? O contexto vai apresentar isso pra gente. E o que seria esse tal de contexto? Você olhar para a esquerda do gráfico. Tem muita gente que não sabe o que é o gráfico passado. O gráfico passado é exatamente isso, ó. Você olhar aqui para trás, ó, não tem muito segredo não. Gráfico atual e gráfico passado, esse gráfico que já aconteceu. Aí você vai pegar o que? O padrãozinho que aconteceu no momento e vai observar o que aconteceu aqui, ó. Então, padrãozinho do momento. Você olha para essa vela verde aqui e olha para trás. O que aconteceu com essa vela verde? Ela rompeu a abertura dessa vela verde aqui, não rompeu? Tá vendo que o corpo ultrapassou essa marcação, rompeu para cima? Então pronto, vamos observar se essa vela é domínio ou não. Então vamos ver se é mesmo? A gente olha para trás aqui e é região de domínio. Ah, mas viu por quê?
não é a primeira do movimento. Você falou que sempre o domínio é da primeira do movimento, só que nesse caso a gente pode adicionar outros tipos de domínio. Tem a primeira do movimento e agora vamos adicionar mais um, que a gente olha aqui para trás e a vela anterior consegue fazer o rompimento de uma vela de cor contrária, ou seja, a primeira vela do movimento da venda, a gente pode marcar a abertura dela e quando rompe, a próxima vela pode ser verde ou vermelha, vai ser a nossa nova posição. E por que nova posição? Que é a nossa primeira vela após o rompimento dessa reversão, dessa primeira vela do movimento. Então, primeira velinha da venda, rompeu, primeira vela após o rompimento, a gente chama de nova posição. E a marcação é sempre a mesma coisa, é na abertura da vela. Marcamos a abertura e demonstrou o que? Um padrão de continuação. Então, quando a gente tem a abertura da vela e o mercado consegue romper para cima, a gente tem força de compra. Força de compra com padrão de continuação, o mercado também não deu alvo, que agora é um pouquinho mais avançado, vai começar a avançar mais. O que será alvo? Seria esse topo, o mercado não bateu nesse topo, tem espaço para chegar, tá vendo? Ele tem tudo isso para chegar. Aí sim você pode pegar essa compra na tranquilidade. Vamos observar mais coisa, o mercado tem liquidez para buscar. Tá vendo aqui, ó, essa pernadona que subiu, tem liquidez ou não tem? Essa que desceu, tem alguma segurança? Não tem. O que é uma segurança, Will? Toda a vela vermelha que não deixa pavio na abertura. Deixou pavio? Deixou. Deixou pavio? Deixou. Deixou pavio? Deixou. Aqui deixou pavio? Não deixou, porém não tem nada a ver. Porque o preço, ó, ele tá aqui, ó. São essas duas velas. O que vai interferir, somente as velas vermelhas que tiver aqui em cima. No caso, essas duas. E essas duas, elas deixaram pavio sim. Ou seja, ela não bloqueou nenhuma liquidez de compra. Para bloquear, só seria se alguma dessas duas velas aqui não tivesse deixado o pavio na abertura. Aí sim, toda a liquidez de compra seria bloqueado. Então essa liquidez de compra, que é o pavio do fechamento da vela verde, no mercado tem leitura para compra, ele vai vir buscar esse daqui, ó, esse pavio e os pavios lá de trás verdes também, que é o pavio do fechamento. Só que nessa pernadinha que caiu, se tiver essa veninha aqui, ó, que é uma vela vermelha, que não deixa pavio na abertura, aí ela vai bloquear essa liquidez. Mas se não tiver, ele vai vir buscar essa liquidez. Então tem espaço para o mercado poder buscar aqui. É por isso que eu efetuei essa operação de compra. Obviamente você não vai pegar com a margem que não eu peguei. É bom sempre esperar negativar. Mas como não tinha nada para poder reverter o preço, não tinha nenhum limite do preço, que é uma estratégia que eu já ensinei no canal, que é uma leitura, por exemplo, se o mercado retrai aqui, já tem leitura para venda, ou não deu alvo nesse topinho aqui, e o mercado já teria leitura para venda também. Então tem espaço para chegar. É por isso que eu peguei essa compra para o mercado vir buscar essa liquidez de compra aqui. É por isso que a gente conseguiu fazer a nossa primeira operação vitoriosa e bora aqui para a próxima. Se liga só nesse exemplo, olha como o gap ele é traiçoeira. Não tem um gapzão de alta aqui, ó. É só observar o fechamento e a abertura da vela atual. Então tá vendo? Ela nunca finalizou aqui. Na verdade, ela finalizou mais para cima. E como que eu vou saber? A abertura da vela atual, marco ela aqui, jogo para trás. E tudo que tiver para fora ou tá faltando, a gente faz essa correção. Ou seja, ela nunca finalizou aqui. Ela finalizou um pouquinho mais para cima, ó. Finalizou exatamente assim. Então tem que tomar cuidado. Vai ter casos que nem a primeira operação que vai mudar a análise. Então, tanto para o bem ou tanto para o mal. No caso aqui da nossa operação, ela mudou para o bem, que era a favor da nossa entrada. Porque ela nunca terminou uma velinha aqui sem pavio no fechamento. Ela terminou sim com o pavio, demonstrando um padrão de continuação, fazendo conexão com a compra, que será um domínio comprador, não deu alvo da operação a nosso favor. Então, o gap ajudou a nossa entrada. Igual aqui, a mesma coisa. Você achou que isso aqui era uma pressãozinha de alta e você ia operar comprado. Por que pressão de alta, Will? Duas velas vermelhas, o corpo da segunda não consegue romper o pavio da vela anterior e consegue fazer uma superação aqui, ó, de pavio, ou superar na mínima ou superar na máxima. Como é velas de cores iguais, ela pode fazer superação tanto na mínima da vela, ou pode fazer na máxima também, não tem problema não. Então pode fazer assim, ó, na máxima da vela, ou na mínima e na máxima também junto de uma vez só, que continua sendo uma pressão de alta. Só que, se você for observar, essa vela aqui, ela finalizou aqui em cima. Só que tá vendo a abertura da vela verde? Não foi aqui embaixo? Então pronto, você pega a abertura dessa vela verde, joga aqui para trás e tudo que tiver aqui, ó, faltando, você corrige. Então essa vela vermelha nunca terminou aqui. Então, para quem não sabe, a abertura da vela vermelha é sempre na parte superior e o fechamento é sempre na parte inferior. Então o fechamento nunca terminou aqui, ela terminou mais embaixo, porque a abertura dessa próxima vela foi aqui, ó, foi mais para baixo. Então eu vou pegar o fechamento dessa vela e vou transportar até aqui, ó, a abertura para ficar alinhado em simetria. Então não existe gap, é só você fazer a correção. Aí se você for ver, isso aqui nunca foi uma pressão de alta. Ela conseguiu romper sim com o corpo o pavio da vela anterior. Então não temos pressão de alta, não temos operação para comprado aqui. Ah, mas Will, tocou nesse primeiro registro. O que é primeiro registro? Primeira vela da compra, tanto do fechamento como da abertura. Lá na frente, se retrair, a gente tem uma possível leitura de compra. Só que, tá vendo? A gente não tem um padrão de reversão aqui.
Porque se a gente tivesse aqui, ó, essas duas velas vermelhas e o corpo não tivesse rompido o pavio da vela anterior, era uma operação que a gente poderia pegar sim. Uma leitura que a gente poderia pensar em pegar. Só que como essa próxima vela nasceu no gap, então ela terminou rompendo com o corpo. Então aqui não temos um padrão para reversão. É por isso que pode dar muito ruim. Ó, vamos ver a próxima aqui, ó. Ó, aqui a operação de compra tá forte, hein? Só que já subiu direto. Aqui o gap não influenciou em nada, tá? Porque aqui, ó, a gente tem o fechamento e a abertura, tá alinhado certinho, tá na mesma direção. Mas qual que seria a leitura de compra aqui? A gente tem muita confluência, só que eu esperaria negativar um pouquinho. A gente já tem um padrão de pressão de nova baixa, que eu já te explico o motivo. Mas quais são as confluências para compra? Então essa vela vermelha aqui, o pavio dela rejeitou nessa vela careca, que é essa vela que não deixou o pavio na abertura, ou seja, quando a vela vermelha toca e retrai nessa vela careca, a gente já tem uma possível leitura de compra. É só isso? Não, tem que utilizar mais confluência também. Então, primeira vela da venda, a gente marca o pavio, rompeu, na oposição. Então, ela, além de ser uma vela careca, é uma na oposição, ficou mais forte ainda. Então, de começo de análise, a gente teve essa retração na oposição com vela careca. Também temos limite do preço tipo 2, que a gente marca aqui, ó, a primeira vela do movimento. A gente marca o pavio e o corpo, só que como tá no gap, ela nunca fechou aqui não, tá? Ela fechou um pouquinho mais acima, ó, tá vendo? Tem esse espaçozinho, então você pegou a abertura dela aqui, ó, dessa vela atual, joga para trás, e se não tiver certinho, você só preenche. Então pronto. O limite do preço vai ficar como? A gente marca o pavio e o corpo e joga lá atrás. Pronto, conseguiu fazer o quê? Uma rejeição nesse limite do preço. Rejeitou também nessa primeira vela do movimento. Rejeitou nessa mais para trás também, que é a primeira do movimento. Rejeitou nesse primeiro registro, que é a primeira vela da compra. Pode ser o pavio do fechamento ou da abertura. No caso, vai ser um auxílio a mais para a gente pegar a operação. Não é só porque retraiu no primeiro registro que a gente vai pegar a operação. Então, tem todas as confluências para operar comprado. E também temos esse primeiro registro aqui, ó, que é a primeira vela da compra. Pode ser o pavio da abertura ou do fechamento. Vai ser um auxílio a mais para o mercado poder jogar para cima. Então, a gente tinha tudo isso para o mercado jogar para cima. Tinha liquidez para compra para buscar também, que é todo o pavio verde do fechamento. Então tinha essa liquidez também. Essa não, porque já foi buscada, já foi trabalhada. Mas tinha essas duas liquidez para o mercado buscar. Eu só não peguei a de abertura, eu ia esperar negativar um pouquinho por conta dessa pressão de venda. Ou seja, temos velas de cores diferentes. A gente tem a máxima da vela, o pavio mais baixo, o pavio mais alto. E tá vendo que a vela vermelha não consegue romper, porém o pavio consegue superar aqui na mínima. Então pronto, temos uma pressão vendedora. A gente tem leitura também para vender, só que a leitura era muito maior para comprar. Então se descesse um pouquinho aqui essa vela, eu pegaria essa operação de compra tranquilamente. Ó, pagou lindo. Ó, aqui a gente tem a leitura de venda, só que já tá descendo direto. Ó, não tem liquidez para venda, então eu vou esperar subir mais. Aqui a gente tem vela de força, já conectou na compra, então não é tão bom não, que é uma nova posição. Só que ela faz uma inspiração do preço da vela de força, então se subir bastante eu pego, ó. Pelo menos aqui, ó. Não subiu, então não pego não, porque aqui a gente tem leitura para compra e para venda também. Mas qual que foi a leitura para venda, Will? Me explica aí, por que você pegaria essa venda? Porque, na verdade, essa vela aqui, ela nunca terminou com pavio. Tá vendo que o fechamento dessa vela verde foi aqui embaixo? Só que a abertura da vela vermelha foi aqui em cima. O que eu tenho que fazer? Me explica aí. Pega a abertura da vela, traça uma linha aqui. E o fechamento não tá aqui? É só colocar o fechamento mais pra cima. Então, o fechamento ficou pra cá. Então, ela nunca deixou pavio, não deixou liquidez. Então, foi uma vela verde, não deixou pavio no fechamento. A gente olha pra trás aqui, ó. E nessa pernadinha que desceu, vamos analisar aqui, ó. Essa pernadinha que desceu, a gente tem liquidez para compra. Novamente, Will, que seria liquidez de compra? Todo o pavio da vela verde. Então, nessa pernada de venda, onde tem vela verde? A gente tem nessa vela aqui. A gente pode marcar aqui, ó. Que quando a própria vela verde consegue romper com o corpo, aqui já trabalhou a liquidez. A gente tem essa daqui também, que já foi trabalhada. A gente tem mais para cima? Não temos. Ainda por cima, temos essa vela vermelha que não deixou pavio na abertura, que bloqueia qualquer liquidez de compra que tivesse pendente lá para trás. Então, qual foi a leitura? Vela verde que não deixou pavio no fechamento, porque tá no gap, ou seja, nunca deixou pavio. A gente olhou para trás e temos esse segurança que bloqueia toda a liquidez. Ainda por cima, temos vela de força. Ela conseguiu romper aqui atrás, ó, tá vendo? Essa vela da venda. Ó, primeira vela da compra, a gente marca o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Essa vela aqui rompeu tudo de uma vez e aí faz uma vela de confirmação vermelha. Não poderia ser se fosse uma vela verde, tá? Tem que romper e confirmar com a vela da mesma cor. E romper tudo de uma vez, tá? Essas marcações. Não pode romper uma e depois romper a outra, não. Tem que ser uma vela vermelha que rompe tudo de uma vez. Então pronto, a gente poderia pegar essa operação de venda aqui. Só que a gente tem muita confluência para compra. É por isso que eu não peguei. Eu ia esperar subir mais, pelo menos aqui, pra gente pegar uma retração. Até porque também não tinha liquidez para venda. Por quê? Como que eu sei disso? É só observar aqui, ó, a pernadinha que subiu. Temos liquidez para venda? Temos esse pavio da venda aqui para ser buscada. Porque a gente tinha a leitura para venda, a venda vai buscar esse pavio aqui. Só que a gente tem uma vela verde que não deixa o pavio na abertura. Então bloqueou toda a liquidez de venda. Não vai ser mais buscado mais nada. Então é por isso que se subisse mais, pegaria para ganhar pelo menos numa retração.
Então aqui eu vou pegar essa. Teve um padrãozinho de continuação. Aí já que desceu bastante, eu vou acreditar nessa retração. Até rimou. Padrãozinho de continuação. Teve conexão, não deu alvo nesse topo. O ruim, ele ficou aqui, ó, nessa nova posição. Ele retraiu, porque tem usar a vela careca aqui, ó. Ah, não, nova posição é essa daqui, no caso. Aí o corpo, como já rompeu, já vai ficar mais seguro pra pegar. Se ficasse abaixo, era pior. Vamos ganhar na retração aqui. Vamos, sobe, sobe. Tem liquidez pra compra também. Então, bem tranquilo. Ó, mais uma operação vitoriosa aqui. Qual o motivo? Vela da venda, vela da compra. Última vela da venda e a primeira vela da compra. Então, velas de cores diferentes, que é a última vela da venda e a primeira vela da compra. A gente marca aqui a máxima dessa vela e a vela verde consegue fazer o quê? O rompimento da vela anterior, que é o rompimento da última vela da venda. Se a gente for ver, o corpo da vela verde consegue romper o pavo da vela anterior e essa vela vermelha deixa o pavo para cima, para baixo, e a vela verde para cima e para baixo. Se a gente olhar para trás, essa vela verde, ela tem força de compra? Vamos ver. A gente olha aqui para trás. O que seria força de compra, Will? Então, quando a gente tem o domínio, que seria a abertura da vela verde, a gente marca aqui e teve conexão. Ou seja, é um padrãozinho de continuação no movimento, conectando com o domínio comprador. Aí o único defeito de verdade mesmo, na verdade, não foi nessa nova posição aqui, ó. Então, a gente tem a vela careca, essa vela rompeu, essa vela nova posição de venda. A gente marca o corpo, o pavio. Aqui, quando o corpo já rompe, já não é mais rejeição, não. Só seria rejeição mesmo se o corpo ficasse aqui abaixo. Aí seria pior. Mas o problema foi essa rejeição nessa vela careca. Só isso. Mas se pegar lá embaixo, que é onde a gente tem o domínio de venda mais próximo, ou se descesse mais ainda, seria melhor ainda. Porque se ela conecta nesse domínio de compra e já rejeita no próximo domínio de compra, aí já fica ruim. Aí tinha liquidez para compra, para ser buscada, tinha essa liquidez aqui para buscar, tinha espaço para chegar, não deu alvo nesse topinho aqui, ó. A gente marca o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior, não tocou ainda, então poderia buscar. A gente pegou essa compra acreditando nessa retração. Então tá vendo? Foi o mesmo cenário praticamente, ó. Daqui é um padrão de fluxo de velas de cores iguais. E isso aqui é um padrão de fluxo de velas de cores diferentes. Só que essa daqui tá mais bonita, tá? Porque essa daqui não rejeitou em nada. Tava literalmente mais perfeita. Essa daqui não. Já rejeitou nessa nova posição, que é uma vela careca também. Aqui eu já peguei do meio do caminho. Aí aqui tem que ficar com mais margem porque já deu alvo aqui. Eu poderia até tomar loss aqui, na verdade. E quando já deu alvo, tem que tomar cuidado. Ó, aqui eu vou pegar a venda, tá? Esperar subir um pouquinho. Subir mais eu pego. Tem limite do preço, mas aqui ó, não tem liquidez. Aqui tá ruim, hein? Não tá tão bom não. Vou pegar só uma mesmo. Tá bom. Tá vendo que essa vela da compra aqui, se a gente olhar pra trás, a gente tem outra vela da compra aqui. Se a gente marcar o pavio dela, a abertura e o pavio da abertura e jogar aqui na frente, aqui travou o pavio junto com o pavio. Então além de ter o limite do preço, a gente também tem a nossa transferência, que é pavio com pavio. Aquele leitura top, hein? Seria melhor subir mais. Ó, aqui deu vitória, aí você tem que tomar cuidado por conta dessa retirada de pavio. Ou seja, é como se fosse dois pavios não existisse mais, acabou na liquidez de venda. Então, fechou a liquidez de venda, porque a gente tem um segurança. Vela verde que não deixa o pavio na abertura, bloqueia toda a liquidez de venda que tem pendente para ser buscada. É por isso que eu tinha o risco sim de tomar esse loss. Mas, já a primeira do movimento aqui da compra, marcamos o corpo e o pavio. E aqui é limite do preço junto com o primeiro registro. Porque muitas das vezes o pessoal acha que o primeiro registro vai limitar, só que na verdade não é o limite do preço. Então tem que utilizar o limite do preço junto com o primeiro registro para te dar uma assertividade muito melhor. Então tá vendo? Primeira vela da compra, rompeu, confirmou. Faz a velinha da compra aqui, trava o pavio junto com o pavio. É por cima desse pavio, travou no corpo dessa vela careca, que é melhor ainda, que é uma nova posição também. Porque essa vela vermelha aqui, ó, tá no gap, ou seja, ela nunca terminou aqui embaixo, ela terminou aqui em cima. Então é só apagar isso aqui, ó. A gente apaga isso aqui, ó. E a nova posição pode ser o rompimento ou um travamento. Então se trava o corpo com o pavio, essa vela aqui de qualquer forma é a nova posição e também vela careca. Então fez um travamento nessa velinha careca aqui, então melhor ainda. Melhor ainda se fosse uma pressão de baixa aqui, ó. Se esse pavio tivesse superado aqui a mínima da vela anterior. Tivesse feito uma superação de pavio. Ia ser melhor ainda. Porque a gente teve essa conexão com a compra aqui, ó. Já começa a ficar mais perigoso. É por isso que eu peguei apenas uma taxinha só e também com um valor bem menor. E se você curtiu essa aula, comente gap. E também não se esqueça de cadastrar aqui na Avalon, que tá no primeiro link da descrição, para você concorrer ao meu sorteio do meu treinamento 3 dias que eu vou fazer lá no meu Instagram. Então, boa próxima aula e tamo junto.